Então, pessoa, eu estou aqui para discutir com você hoje os top 3 repertórios mais aplicáveis e fantasticamente adaptáveis para qualquer redação. Sim, esses repertórios existem. E olha, eu digo para você que são os meus preferidos hoje na exposição dos temas nas aulas e nas sugestões dentro de qualquer que seja o eixo, a discussão, o tema, o recorte. É bom que você tenha isso na manga? Não é bom não, imagina. É excepcional, garante velocidade na produção, garante menos estresse diante da prova e, claro, menos rasteiras diante das surpresas dos temas com os quais você vai lidar. Porque sim, vai haver surpresas e sim, você precisa estar armado e preparado para isso. Vamos lá? Que ordem que eu sigo? Bom, vou seguir uma ordem cronológica desses repertórios dentro da nossa construção histórica. Primeiro deles, e matador, é da matriz do senhor Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores nomes da historiografia brasileira. E eu acredito que o conceito dele mais prático de todos seja sobre legado colonial. Simples, discussão simples, limpa e aplicável a tudo que nós vivemos hoje. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, na obra O Homem Cordial, nós somos uma das poucas nações colonizadas que não conseguiu romper com as suas heranças. Sejam elas da forma de fazer política, sejam elas da forma como foram exploradas, ou mesmo na composição do seu povo e da noção de política. E se você for pensar bem na forma como hoje nós nos entendemos como sociedade, nos organizamos, você percebe que de fato a gente ainda tem postura de colono, né? Ainda subserviente às grandes potências estrangeiras, aguardando muitas das vezes o aval delas, copiando o modelo político. Nós ainda entregamos boa parte da nossa produção para fora e não mantemos o capital nacional fortalecido para a população. Você percebe, no caso, que nós somos uma das nações com mais potência agroexportadora? E nós estamos falando de fome no contexto brasileiro, de miséria. Nós conseguimos vender a nossa mercadoria, mas nós não conseguimos alimentar a nossa população. 1532 mandou lembranças? Com certeza, né? É a mesma matriz. Da mesma forma com que nós nos colocamos muitas das vezes como espectadores do fazer político e não como personagens, como agentes ativos, que é também a postura do colono diante da sua metrópole. Então, na leitura que Sérgio Buarque de Holanda fez sobre essa realidade, fica muito claro que nós ainda não nos desvencilhamos desse passado. Embora nós tenhamos proclamado república, estabelecido democracias, nós ainda somos a velha colônia do mundo antigo, presa aos velhos hábitos, condicionada a uma posição ainda de subserviência às nações mais fortes, com a dificuldade muito grande de fato se tornar independente e crítica para além das fronteiras que foram estabelecidas. Então nós ainda somos uma colônia, arrancando não só pau-brasil das suas terras, mas toda forma de riqueza para agradar aos seus grandes mercadores, não é? Fazemos isso em forma de agroexportação, como eu comentei, em forma de turismo, vemos isso na dinâmica de extermínio da fauna e da flora brasileira, tá em tudo. Eu te desafio a encontrar um tema, umzinho só, em que não dê para encaixar essa dinâmica do legado colonial brasileiro. Tô esperando. Comenta aí, me conta. Duvido que você encontre. Nós somos fruto da antiga colônia. Nós somos ainda herdeiros dessa noção. Nós não conseguimos reinventar a nossa identidade. Do complexo de vira-lata até a nossa percepção ainda atrasada de ciência e de cultura, né?
100% dos temas. Segundo repertório, nessa linha cronológica de formação do Brasil, que serve para todos os temas. Revoluções industriais. Eu, inclusive, já havia mencionado revoluções industriais em outro vídeo aqui no canal sobre contextos históricos para todas as redações. Caso você queira dar uma olhada, tá o linkzinho aqui, só dá um cliquezinho, uma procuradinha que você encontra, ok? Então, as revoluções industriais marcam quase tudo que nós temos nessa sociedade dita moderna. Se você considerar que é das revoluções industriais a gênese da urbanização, o modelo de cidade que nós conhecemos, a nossa relação com o trabalho, a instalação da ética do trabalho, como Max Weber tanto discute, né, dentro dessa leitura de realidade sujeita ao capital. Durkheim também fala, né, da distribuição social do trabalho estabelecida a partir das revoluções industriais. É das revoluções industriais também que surge o nosso contato com tecnologia, em que a tecnologia, seja ela fabril, seja ela já produzida dentro da cybercultura, toda ela surge na Revolução Industrial. Então, nós somos filhos das engrenagens da indústria, nós somos resultado dessa fabricação. Nós surgimos dessa dinâmica de colocar o capital à frente da dinâmica de sociedade, de considerar hoje que trabalho, lucro e consumo são as matrizes mais importantes da nossa vida em sociedade. E veja, basicamente tudo que nós vivemos, fazemos e respiramos nesse mundo tem alguma conexão com a dinâmica do trabalho e com essas revoluções industriais. Desde o fato de você estar assistindo a essa aula por meio de uma plataforma produzida a partir da quarta Revolução Industrial, até o fato de você precisar se preparar intelectualmente, formalmente, para compor as filas para o mercado de trabalho. Afinal de contas, você deve estar assistindo a essa discussão toda por causa disso. Porque você precisa se submeter também à dinâmica do trabalho oriunda das revoluções. Da mesma forma que o seu desgaste emocional, boa parte dos nossos estresses, o contexto de saúde mental, de burnout, tudo vinculado à dinâmica do trabalho. Assim como o fato de nós habitarmos cidades de médio, grande porte e convivermos com todos os seus efeitos colaterais, como a dificuldade de acesso à moradia, os problemas com mobilidade urbana, os problemas com violência, com poluição sonora, visual, com a dinâmica de destruição do espaço natural para dar espaço às cidades e a mais produtividade dentro das fábricas, das indústrias. Tudo Revolução Industrial. São quantas? 4. Vamos lá? Primeira Revolução Industrial, século XVIII, né? Que se desenvolveu a partir do carvão como matéria-prima. Né? Nós não vimos essa no século XVIII. Segunda Revolução Industrial, século XIX, apoiada no desenvolvimento da eletricidade e na popularização do petróleo e dos seus subprodutos. Já foi um estouro dentro da formação da indústria e do desenvolvimento das cidades. Vínhamos em tempo real? Não. A gente estava na estrada de terra plantando café. Terceira Revolução Industrial, técnico-científico informacional, com o desenvolvimento absurdo da ciência, de boa parte da dinâmica tecnológica, da medicina. Ela é chamada de década do cérebro, considerando o volume científico que se desenvolveu nesse período. Bem como chega para nós meios de comunicação até então inimagináveis, como TV, telefone, né, internet. Nós estamos falando da década de 90. Vimos essa em tempo real? Vimos essa em tempo real. E a quarta Revolução Industrial, 2010, marcada pela engenharia genética, pela nanotecnologia, pela popularização do cyberespaço e pela transformação translocada da nossa vida pelo espaço virtual. Produzi uma aula também sobre cybercultura, caso você queira dar uma olhada. Tá linkzinho aqui, só dá uma pesquisadinha, vale a pena. Então a nossa vida passa a ser a engrenagem da indústria.
a partir do desenvolvimento dessa nova dinâmica de vida. Tudo que nós temos de positivo em termos de avanço médico, de farmacologia, de conforto, até os problemas todos com os quais nós convivemos, de modelos econômicos distorcidos, injustos, até, por exemplo, o impacto ambiental absurdo, tudo é resultado do estouro dessas 4 revoluções. Estamos vivendo ainda os seus efeitos, estamos dentro da 4ª revolução nesse momento, né? Você deve perceber isso. Se você está assistindo a esse vídeo dentro de um YouTube, provavelmente você foi afetado por essa revolução, né? Então, decisiva para explicar tudo. E hoje, se nós temos metrópoles como Rio, São Paulo, Brasília, se nós conhecemos essa evolução toda, é graças a essa dinâmica do trabalho, é graças às revoluções industriais. Afinal, Getúlio Vargas, JK não teriam feito absolutamente nada se não fosse o impulso da indústria. Contexto chave para 100% dos temas que você for discutir, para 100% das redações que você for escrever. Te garanto, certo? Bom, e um terceiro conceito matador para todos os textos, já que eu citei um da historiografia, um da história propriamente dita e o terceiro, legislação. Constituição Federal. É assim, repertório fino, cabe em tudo, absolutamente tudo. E se você se prepara para Enem ou para concursos federais, fique esperto, você precisa obrigatoriamente trazer legislação articulada no seu texto. Você deve notar, por exemplo, que em praticamente todos os temas do Enem, um dos textos, pelo menos, trata de alguma lei. Esperam que você use na argumentação, né? E em concursos federais, principalmente das polícias, é necessário também que você use. Qual é a lei mais fácil de aplicar em qualquer tema? Constituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela é considerada a lei maior. A Carta Magna, promulgada em 88, como lei maior, ela foi produzida por um máximo possível de representatividade social, considerando a Assembleia Constituinte, que reuniu membros de todos os grupos sociais e das principais lideranças políticas para escrever um texto com enfoque cidadão. É considerada uma das melhores constituições do mundo, inclusive apelidada de Constituição Cidadã. Fiz uma aula só para ela também, tá? O linkzinho aqui, você dá uma olhada que vale a pena, ok? Porém, embora o texto seja excepcional, nas garantias individuais, como liberdade, dignidade, direito à vida, nos direitos sociais, como direito à saúde, educação, moradia, trabalho, segurança, infância, enfim, nós não vemos a aplicação completa, plena desse texto constitucional. Então, nós vivemos nessa democracia arranjada desde 85 no Brasil, um dos maiores paradoxos já experimentados na história desse país, de uma garantia legal, jurídica, de cidadania, de justiça social, de equidade, como Aristóteles dizia, da garantia de igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais na medida em que se desigualam, e na prática, abismos sociais cada vez mais profundos, a exclusão de inúmeros brasileiros da noção, e claro, da cobertura de cidadania, como dizia Darcy Ribeiro, no projeto de democracia brasileira, milhares foram excluídos. Então, muitos brasileiros não recebem direitos como brasileiros de fato. Então, é uma ruptura clara, evidente do contrato social firmado junto aos cidadãos. Firmamos o contrato social da garantia constitucional, das garantias cidadãs, de todos os direitos imagináveis, de uma vida digna e equilibrada com as riquezas do país, e não conseguimos executar o projeto.
ficou pelas metades, né? Então, falar sobre essa contradição de um Estado que garante legalmente, mas não executa junto aos seus, né, a quem vota, a quem participa, é um dos argumentos-chave também para todo e qualquer tema de redação que você puder imaginar. Porque todos, absolutamente todos os problemas que a gente discute nas redações são oriundos desse paradoxo. Ou seja, são problemas que surgiram a partir da não aplicação da Constituição. Seja no eixo saúde, seja no eixo segurança, seja no eixo educação, seja no eixo urbano, seja lá em qual for o campo. Porque se existe um problema social, é porque a lei não está sendo cumprida tal como foi escrita e promulgada em 88. Então são 33 anos de tentativas. Samuel Beckett dizia, né, que é preciso errar mais até errar melhor. A gente está no R e no R+, né, da lógica de Beckett. Nós não conseguimos ainda errar melhor. A gente ainda está tropeçando. E nesse tropeço, milhares de vidas são perdidas, milhares de pessoas têm a sua cidadania negada, a dignidade negada, o que é mais grave ainda, né? Então, você tem o argumento dos sonhos para você usar em qualquer texto. Combinado? Não quero ver uma redação sem repertório a partir dessa discussão. Estamos firmados em relação a isso? Comenta aí quais são os seus repertórios-chave que você usa na maioria dos textos, que funciona sempre para você, que eu quero saber. Se ele for bom mesmo, monta uma discussão sobre ele, para ajudar mais pessoas a respeito, combinado? E aproveita e deixa um like aí em forma de coringa, por favor, combinado? Até a próxima.